Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Igual à independência dos Estados Unidos e as revoluções inglesas, a Revolução Francesa faz parte do bloco das revoluções burguesas. Mas por que revoluções burguesas? Observe que essa classe social ela entra em ascensão, até porque os burgueses eles trabalham, né? Eles dinamizam a questão econômica, eles dinamizam o comércio, eles dinamizam a circulação de moeda. Inclusive, os burgueses eles passam a satisfazer os interesses do rei, até porque o rei, durante esse período, o rei é absoluto. Observe que as revoluções inglesas é o primeiro momento de choque do absolutismo, né? Até porque ocorreram duas revoluções, a puritana e a gloriosa. A puritana houve perseguição religiosa, até eu expliquei na última aula, né? Os puritanos fugiram com medo dessa perseguição religiosa da Inglaterra para as colônias americanas, tanto é que eles dinamizaram o povoamento, né? Principalmente as colônias do norte, fazendo com que os Estados Unidos se organizassem em 13 colônias, o norte e o sul. E isso é a Revolução Puritana de 1640, faz parte das revoluções inglesas. E a Revolução Gloriosa de 1688, né? O rei volta a governar, porém com os poderes limitados pelo parlamento. Através de que situação? O Bill of Rights. Ou seja, aquele ditado, o rei existe, mas não governa. Lembrem da rainha da Inglaterra, tá? Bom, mas continuando. Na última aula nós trabalhamos nos Estados Unidos, a sua independência, e vocês viram os fatores que levaram as colônias americanas dos Estados Unidos, as três colônias, se rebelarem contra a Inglaterra, principalmente com relação às leis intoleráveis. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco nós vamos entrar na Revolução Francesa e vocês vão ter que perceber o seguinte, que houve um conflito entre a Inglaterra e a França, que ficou conhecido como a Guerra dos Sete Anos. Então, para pagar essa guerra, o rei inglês ele passou a explorar os colonos americanos através das leis intoleráveis. Então, tudo que os colonos faziam na Inglaterra, né, com relação ao comércio, ele tinha que pagar altíssimas taxas. Então, isso foi um dos principais motivos, né, da independência dos Estados Unidos. Uma outra coisa que vai acabar influenciando a independência dos Estados Unidos, né, é o iluminismo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o iluminismo, na verdade, gente, foi um movimento intelectual que ocorreu no finalzinho do século XVIII, né, onde principalmente os burgueses, fundamentados na filosofia, eles passam a questionar o comportamento do rei, o comportamento absoluto do rei. Eles passam a questionar o quê? O controle da economia pelo Estado. Né? Me perguntaram no Tira Dúvida, professor, o que é o liberalismo? O liberalismo, Adam Smith, o pai da economia, iluminista, né? Ele diz o seguinte, que o Estado não deve intervir na economia. Então, no absolutismo, o rei mandava em tudo. Ele mandava na economia, ele tinha política centralizada em suas mãos, desculpa, e também uma característica do absolutismo do feudalismo, a sociedade estratificada. Aquela sociedade que vocês estudaram, né? Que não tem o quê? Mobilidade social. Por que eu estou falando isso? Porque na Revolução Francesa vocês vão ver que com a Revolução Francesa a sociedade estratificada e o absolutismo eles acabam. Né? Mas para entender, vamos continuar aqui com os Estados Unidos. Bom, então, o primeiro Congresso da Filadélfia de 1774 acontece a união, 76, ou 74, desculpa, acontece a união entre as colônias do norte com as colônias do sul. Por quê? Eles fazem uma carta para o rei George III questionando a cobrança dos impostos. Só que o rei se recusa a ler a carta. Então isso acaba insuflando os colonos contra o comportamento do rei inglês, ou seja, contra o Estado inglês. Então o norte se une com o sul, através do primeiro Congresso da Filadélfia, e dão início à Guerra de Independência. Tanto é que essa guerra ela começa e se estende. Só que quando chega no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se declaram independentes, ou seja, eles se declaram. Porém, a sua independência ela só vai ser reconhecida no Tratado de Paris de 1783. Uma outra coisa é que depois de independente, e lembrando os senhores e senhoritas, os Estados Unidos, primeira colônia se torna independente na América. Eles se tornam independentes e acabam influenciando praticamente toda a América. A América Espanhola e a América Portuguesa. O Brasil, vocês vão estudar mais tarde. Tá? Então, eles se declaram independentes no dia 4 de julho de 1776, porém, a sua independência só é reconhecida através do Tratado de Paris, isso em 1783. Depois de se tornar independente, ele precisa de uma base constitucional. Então, a sua Constituição ela tem base a partir do ano de 1787. De lá para cá, a Constituição sofreu pouquíssimas mudanças, algumas emendas, mas nada demais. Desculpa pela redundância, nada demais, foi mal, eu não sei editar, então eu vou continuar sem parar. Tá? Então vamos lá. Então os Estados Unidos, né,
Ele se torna independente aqui na América e acaba insuflando praticamente toda a América, fundamentado principalmente, né, no iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse mesmo iluminismo, gente, ele vai acabar influenciando os franceses, principalmente os burgueses e os camponeses, para iniciarem o quê? A Revolução Francesa. Então vamos à aula de hoje. Mas antes, vocês estão observando que eu estou em um ambiente diferente. Muitos de vocês devem estar curiosos para saber o que tem atrás de mim. Na verdade, atrás de mim vocês sabem o que é uma estante, né? Pelo amor de Deus. Mas nessa estante, muitos itens antigos, né? Aqui vocês podem ver um rádio da Segunda Guerra Mundial. Pertenceu a meu bisavô, participou da Segunda Guerra. Ele participou da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. O Brasil, inclusive, venceu a Batalha de Monte Castelo na Itália, saiu vencedor, né? Tanto é que o ditado "a cobra vai fumar" vem da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então esse rádio aqui, né, tem muito, muito tempo. Aqui outro rádio que pertenceu à minha mãe, ela me deu de presente, tem a minha idade, 42 anos, é de 1978 e funciona. Funciona, toca. Daqui a pouco eu ligo para vocês, outro dia eu ligo para vocês, tá? Quando acabar essa quarentena eu vou fazer uma festa aqui no gabinete, vou gravar para vocês e vou mandar para vocês, tá? Bom, aqui alguns ferros do início da República, que são leves, vocês podem malhar com ele. Inclusive eu vou indicar o uso dele, Marcondes, usar ele na educação física com vocês, né? Aqui uma máquina de costura antiga. Aqui atrás, aquele Mohawk que eu faço na sala de aula. Vem daqui, ó, Michael Jackson. Aquele Mohawk que eu apago o quadro, né? Então tive que escutar muito Michael Jackson. Para quê? Para aprender a dançar Mohawk. Uma outra coisa, vocês que gostam da leitura, aqui é minha estante de livros. Claro que tem outros livros espalhados pela casa, é uma bagunça horrível. Mas aqui são os livros que eu mais consulto, né? Atualmente, para passar o tempo durante esse isolamento social que é horrível, estou estudando filosofia, né? Vocês vão ter contato com filosofia no início do ensino médio, primeiro ano, né? Vão aprender a pensar melhor a dialética, né? Pensadores. Eu tenho aqui, curiosidade, uma revista muito legal sobre o Muro de Berlim. Se vocês observarem, ó, eu tenho um pedaço do Muro de Berlim, foi um presente de uma diretora, né? E quando chegar o momento oportuno, aliás, vocês não vão trabalhar isso comigo, vão trabalhar com o Thelma, que é assunto do 9º ano, mas eu posso estar levando a nível de curiosidade para vocês, só não podem abrir o saco da pedra. Meu pedaço do muro, senão vai ter problema para vocês e para mim. Tá? E aqui do meu lado, a Carta Magna. Por que eu estou falando dela? Falei agora há pouco do Iluminismo. O Iluminismo também fundamentou a nossa Constituição. Lembra de Montesquieu que vocês leram no módulo? Né? A tripartição dos poderes, ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário, vem de Montesquieu. Então, a tripartição dos poderes, iluminismo. Então, o iluminismo, o movimento intelectual do século XVIII na França, acabou também influenciando o quê? A nossa Constituição. Então é importantíssimo. Esse documento aqui, senhores e senhoritas, é o documento que rege o Estado brasileiro, nossos deveres, nossos direitos, né? Ou seja, ele organiza o Estado para que tudo tenha o quê? Um bom andamento, se desenvolva no melhor andamento